E aí, tudo jóia com você? Dá um espacinho aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, sei lá onde você tá. E tá começando agora mais um Conexão Jovem. A partir de agora você se conecta com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem Twitter, tem Instagram e tem o nosso WhatsApp também. Estão todos aparecendo na sua tela. Qual que é o número do WhatsApp? Chapolin. Tá lembrando já? Eu sei, é 9. O nosso DDD é o 12 981567416. Quando é que você vai decorar o número? Você não sabe, meu? Não sei, eu tenho um problema. Como é aquele problema que a pessoa tem quando não consegue decorar? Não tem memória. Sem memória. Esse sem é o nome memória. da doença. Eu sou um sem memória então, viu, Bianca? Você falou de espacinho na casa para entrar. Eu vou te dar um espacinho aqui pouco mais na nossa sala, na sala do Conexão. O assunto hoje está legal, viu? Tem tudo a ver comigo. Distúrbios alimentares. Gosto de comer. Mas chega a ser um distúrbio? Não tem um distúrbio. Então você não tem sei, distúrbio. Talvez se come demais, deve ser, né? É o que a gente vai discutir hoje também. Anorexia, bulimia, tudo tá dentro do assunto de hoje. Com certeza, vai ser legal. A galera pode participar, né, Chapa? Com certeza, o nosso Facebook está aqui. Já estou conectado com vocês. Novo tempo não, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, pelo nosso Zap, que a Bianca já sabe o número, ela já vai passar na sua tela aí também, você pode participar, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, porque hoje tem uma convidada especial que vai tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto. O tema é sério e olha, vem com a gente, se conecta e participe, faça acontecer o programa de hoje, você sempre é muito bem-vindo, aqui você tem voz e tem vez. Bom, antigamente, um pouco de gordura no corpo era sinal de saúde. Aí veio a medicina dizendo que não há vantagem nenhuma em acumular algumas gordurinhas. Ao contrário, é que todos devemos aí ser magros. Ok, isso não quer dizer que a gente tem que ficar acima do peso. Porém, a pergunta é, qual é o equilíbrio? Hoje o Conexão fala sobre distúrbios alimentares. Como posso ser um jovem que se alimenta sem culpa? E esse assunto aqui para falar com a gente, daqui a pouquinho, a nutricionista Shirley Campos, que te dá dicas importantíssimas. Daqui a pouquinho ela está aqui no sofá com a gente. E no quadro Pensa Sociedade, Rodrigo Udo fala sobre os padrões de beleza. E você confere também a história de uma jovem que foi diagnosticada com anorexia aos 14 anos. Portanto, se conecta com a gente. Aqui você tem voz e tem vez. Conexão só está começando. Eu tive o diagnóstico às vésperas de fazer 30 anos. Depois que eu tive o diagnóstico, fazendo um histórico da minha vida, fazendo um histórico da minha alimentação, os médicos chegaram à conclusão que desde os 12 anos eu tenho um transtorno alimentar. Tive bulimia a partir dos 12 anos. A anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma busca pela magreza. Essas pacientes, então, elas se veem muito mais gordas do que de fato elas estão e elas querem emagrecer, que é o que nós caracterizamos como uma distorção da imagem corporal. Na bulimia nervosa, diferentemente da anorexia nervosa, a paciente não quer perder cada vez mais peso. Ela tem um peso adequado ou, claro, às vezes ela pode apresentar um sobrepeso ou até mesmo ser obesa. Ela tem episódios de perda de controle alimentar, o que nós chamamos de compulsão alimentar. São episódios onde, num curto período de tempo, às vezes em torno de 15 minutos ou meia hora, podendo chegar até uma hora, ela come exageradamente. Devido a essa compulsão, isso traz um mal-estar físico e até mesmo psíquico. E o que acaba acontecendo? Ela usa de medidas inadequadas para perder esse peso. Muitas vezes são medidas que nós chamamos restritivas ou muitas vezes medidas purgativas, que são, na verdade, inadequadas para que ela perca o peso que ela quer. Os médicos preferem classificar não como uma anorexia bulímica, eles preferem dizer que é a nomenclatura correta é a anorexia purgativa, que aí se diferenciaria da anorexia tradicional que todo mundo conhece, que é só a restrição. Então, digamos assim, nos grandes grupos a gente tem a bulimia e a anorexia e no grupo de anorexia a gente tem a anorexia restritiva e a anorexia purgativa.
tem uma frescura, ela tem o próprio transtorno faz com que o pensamento dela seja direcionado para isso, com que os órgãos dos sentidos colaborem para que ela tenha essa distorção de imagem corporal, isso faz toda a diferença. Isso as meninas com anorexia. Com bulimia já não tem tanta distorção de imagem corporal, mas não tem um pensamento parecido com o que a maioria das mulheres ou de outras pessoas teriam. Quando uma paciente com transtorno alimentar vê uma foto de alguém muito magra, ela vai pensar, num primeiro momento, que ela pode até ter uma repulsa por aquela fotografia, por aquele corpo tão emagrecido. Mas a paciente com anorexia nervosa, num segundo momento, muito próximo desse primeiro momento, ela vai começar a pensar que por que ela não está tão magra quanto aquele corpo. E o que ela vai poder fazer para ficar mais magra do que aquele corpo, e entra como se fosse uma competição com a foto que ela está observando. A paciente com bulimia, ela tem uma visão e uma percepção do próprio corpo mais similar à nossa. Então ela vai ter a repulsa e ela não vai querer chegar naquele corpo, né? Ela tem uma imagem de um corpo ideal, mas que é um corpo ideal mais próximo de uma realidade, diferente da paciente com anorexia nervosa, que tem uma distorção da imagem corporal, então ela realmente não consegue perceber quão magra ela está e quão feio fica esse corpo tão emagrecido. Alguns momentos da nossa vida em que a gente tem dificuldades, essas dificuldades a gente acaba passando diretamente para a comida. Então, assim, pode ser um nervosismo, uma ansiedade ou até mesmo uma culpa mesmo, uma forma de se punir. E no momento que você vê aquilo, você se sente mais culpada ainda de colocar uma comida dentro do seu corpo que vai te engordar e tudo mais, mas isso para além, assim. Você vê que você não conseguiu lidar com uma situação do cotidiano, sabe? E isso que pesa, e a culpa fica muito grande. Eu poderia acontecer de eu passar assim, uma semana comendo uma maçã por dia, e quando eu comia essa maçã eu ficava com uma culpa enorme e vomitava essa maçã. A minha motivação para emagrecer nunca foi ligada à estética, né? A um padrão de beleza, de uma modelo, não. Mas eu nunca me via magro o suficiente, né, para falar tá bom. Então era sempre eu quero emagrecer, até para ficar com uma margem de segurança, que se eu sair no final de semana comer um pouco a mais, era uma coisa assim uma busca que não tinha fim, né? Sempre aquela coisa de 1 quilo a menos, não tinha uma meta de quero ficar 12 quilos mais magra. Sempre chegava no meu alvo e não ficava satisfeita. Aí eu tinha outra meta e assim eu ia indo, quilo a menos. Olha, eu quero mandar um abraço muito especial para os autores aí desse documentário. O documentário é Conselhos de Inimiga. Um beijo aqui para a Jéssica, para a Pamela, para o Sherman e também para Vanessa Moraes, que são os autores aí, são os alunos do UNASP, a nossa Universidade Adventista em São Paulo, que produziram tão bem esse documentário, e alguns trechos desse documentário você confere aqui no Conexão agora, tá bom? Então se conecta com a gente aí, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, se você conhece alguém que tem distúrbios alimentares, se você tem distúrbios alimentares, é o assunto hoje aqui do Conexão Jovem, como nós jovens podemos nos alimentar sem culpa. E eu quero mandar um beijo aqui rapidinho, Chapolin, já para Ednice, para o Alcides, para o Marcos, para Itamar e também para Tami Saito, são os meus amigos que eu quero mandar um beijo muito, 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 muito especial. A maioria deles aqui de Jacareí. Alguns ali de supermercados, o outro de um restaurante que a gente almoça. O pessoal sempre está assistindo Conexão, pediu um beijo, então tá aí um beijo muito especial para vocês, meu amigo Alcides também. Valeu, viu, Alcides, pela sua audiência aqui no Conexão. Eu vou aproveitar e mandar também um abraço, aproveitando o início do programa, eu quero mandar um abraço para a galera lá de Macapá. Boa! A gente teve a caravana Novo Tempo recentemente, acho que 2, 3 semanas atrás, foi lá em Macapá. Quero mandar um abraço para a Meire e para o esposo dela. A gente estudou na época do colégio interno, lá na Transamazônica, quando eu estudava lá no ensino médio, fundamental, acho ainda. Então, um abraço para vocês e para a galera de Macapá também.
E para falar sobre distúrbios alimentares, está aqui com a gente no nosso sofá, na sala do Conexão Jovem, Shirley Campos. Tudo bem, Shirley? Tudo bem, eu também quero mandar abraço, pode? Manda ver, claro que pode. Se eu vier aqui não mandar um abraço para os meus alunos da Escola Adventista de São José, eu vou ter um grande problema. Então, um beijo para o 6º, 7º e 8º ano lá de São José. Amo vocês. Estão ligadinhos aqui com a gente, então. Estão sempre ligados. Muito bem. Bom, nessa primeira parte do Conexão, a gente acompanhou ali no documentário Conselhos de Inimiga, Shirley. Ali, jovens que se colocaram, né, mostraram um pouco da sua história, falando que tiveram problemas com bulimia, anorexia e tananã. Alguns especialistas ali da área de psicologia falando também, né, dando mais base ali para esse problema. Agora, você atribui esse problema, esses distúrbios alimentares a quê, Shirley? Você é nutricionista, já atendeu jovens, crianças com esse distúrbio. Esses jovens, o que motiva esses jovens a terem isso? Se a gente for ver o que a ciência fala ou que, assim, que os médicos dizem, não existe assim, uma razão. É por isso. Não existe uma coisa única, pode ter vários fatores, né? Tem fator psicológico, fator biológico, fator genético e traumas também que aconteceram na vida daquela pessoa em algum momento. Então, não existe um fator. Eles atribuem muito essa distorção de imagem à mídia, às fotos que são colocadas ali com mulheres perfeitas, magérrimas, e aquilo ali acaba impressionando. Por isso que a maioria dessas patologias que a gente está vendo aí, elas acontecem com adolescentes. Porque é na fase que elas estão se descobrindo, é o corpo desenvolvendo, e geralmente meninas. Não quer dizer que meninos não vão cair nessa também. Podem também ter... Meninos podem ter anorexia. Sim, podem ter bulimia, anorexia, mas a grande parte são meninas. Agora, como identificar que é um distúrbio alimentar, né? Então, como identificar é muito importante. Cada um deles se identifica de uma maneira diferente. A maioria das pessoas que têm anorexia, elas não gostam de comer. Elas, contrário da pessoa que tem bulimia, ela gosta de comer, ela tem prazer ao comer. A pessoa que tem anorexia, ela não gosta de comer, ela tenta disfarçar para não comer, o pessoal está comendo, ela se esconde e ela acaba saindo assim do meio do grupo. Porque para ela comer é uma tortura. É uma tortura. Né? Ela não sente prazer, ela perdeu o apetite. Até ela não tem esse prazer que nós temos ao comer e que alguns têm até demais, né? Mas assim, para ela é uma tortura, é muito ruim para ela comer. E o que acontece é que toda vez que ela se vê no espelho, ela se acha que ela tá gorda, ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Já a pessoa com bulimia, não. Como foi muito bem falado no documentário. A pessoa que tem bulimia, ela sabe que ela não precisa chegar até aquele ponto de estar magérrima. Ela está bem, Ela está bem. Só que, como ela comeu muito, ela sabe que aquilo ali vai ter consequências. Então, ela logo em seguida, ela tem um sentimento de culpa e quer eliminar aquele alimento. Através seja do por vômito, laxantes, excesso de exercício físico, todas essas coisas. Olha que interessante. Então, na verdade, esses problemas de distúrbio, eles surgem na nossa mente, sim, né? Seria isso. Sim. Agora, pressão social, bullying na escola, algum trauma ali em casa, isso também aflora esse tipo de distúrbio? Por isso que a gente orienta muito aos pais que incentivem as crianças a ter uma boa imagem de si mesma e de ter uma boa alimentação. Porque é na infância que começa a maioria dessas patologias, dessas coisas que a gente está tratando aqui, são coisas que vêm da infância. Então, é a maneira como, às vezes, a mãe fala, poxa, mas você está gorda, e todo mundo fala que aquela criança está gorda. Ela desenvolve sabendo, assim, não, estar acima do peso é uma coisa muito horrível. Ou a mãe incentiva ela a comer coisas que são erradas e que vai ocasionar no futuro dessa criança estar obesa. Então, tem os dois lados. Então, a família é muito importante. E na escola também, eu falo sempre para os meus alunos, cuidado com o que você fala. Porque não é todo mundo que se aceita. Tem o gordinho feliz, o gordinho que gosta de estar ali, todo mundo zoa ele está feliz, ele está tranquilo de ser gordinho e está feliz. Agora, tem aquele que quando você zoa ele,
ele machuca, ele sofre e aí começa a desenvolver. Isso pode gerar algum problema, né? Sim. Mas agora você falou do gordinho aí, vamos pegar esse gancho já. A obesidade, ela é um distúrbio alimentar, ela é causada por um distúrbio alimentar, como que é essa questão? A obesidade também, todas elas têm um ganchinho ali na ansiedade. E a obesidade também é. Ela tem uma ansiedade, ela tem alguma coisa nervosa que ela desconta no alimento. Então, quando ela come, ela se sente feliz, se sente realizada. É como se fosse ali onde ela alivia o seu estresse. Então, ela come. E o obeso é diferente. Às vezes, tem uma pessoa que gosta de comer e, às vezes, até come um pouquinho mais. Mas o obeso mesmo, ele come sem pensar. Ele come sem mastigar. Ele come muito, muito rápido. Então, ele não pensa, ele está comendo e, às vezes, ele está satisfeito, ele não escuta o próprio corpo, continua comendo. Agora, a obesidade, ela pode ocorrer independente de um distúrbio alimentar também? Só para aproveitar, de repente, quem está assistindo a gente, a pessoa tem um problema de obesidade, mas ela nem gosta de comer, nem come tanto, mas tem um outro problema que afeta isso. Claro. Aí já é uma questão de genética e tal. Só para não ficar, de repente, marcado. A pessoa é obesa ou está com obesidade. Mas não tem nenhum distúrbio. Exatamente. Sim, boa pergunta. O que acontece é que está se mudando, como se diz, o que é uma pessoa obesa. Antigamente se falava, não, obeso é aquela pessoa que come mais do que gasta. Mas não só isso. Porque, às vezes, a pessoa, ela, na verdade, ela come, mas ela não se nutre. Então, ela está comendo bastante, são o que a gente chama calorias vazias. Ela come, mas não se nutre. Daí, o que acontece? O corpo começa a acumular o que ele pode, em forma de gordura, porque ele está desnutrido. Então, é um obeso desnutrido. É estranho falar, né? Que a pessoa, não, você está desnutrido. Não, mas eu estou tão gordinho. Não, mas você está desnutrido. E aí é difícil tratar porque você tem que dizer para a pessoa que ela tem que comer. Ela, não, eu quero emagrecer. Não, mas você vai ter que comer, porque você está desnutrido. É um estilo de defesa do corpo. Exato. Então, na verdade, a obesidade também pode ser ocasionada por uma má alimentação. Não excessiva apenas, mas uma má escolha. Muito bem colocado. Bom, e você pode participar com a gente, dando aí o seu pitaco, dando a sua opinião, porque aqui você tem voz e tem vez. Sempre está aparecendo aí embaixo na sua tela o nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, o nosso Instagram e também o nosso WhatsApp, que é o 12 981567416. Você pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler aqui. São muitas que chegam, não dá para ler todas, mas a gente pede paciência e conforme aqui o andar da carruagem, tocando o nosso barquinho, a gente vai conseguindo aqui ler a sua mensagem, tá bom? Participe, dê a sua opinião. Você conhece alguém que tem distúrbios alimentares? Você tem distúrbios alimentares? Quer mandar uma pergunta? Tem uma dúvida? Você pode conversar aqui com a gente. A doutora Shirley Campos está aqui, nutricionista, e a gente está conversando sobre esse assunto muito sério. Inclusive, essa questão de distúrbio, principalmente quem tem anorexia, é por uma questão também de busca de identidade, porque ela começa a se espelhar, ela ou ele, o jovem em geral, começa a se espelhar em outras pessoas, né? Então, é uma busca de identidade, né, a Shirley? pessoa, ela acaba idolatrando algo e ela quer se tornar aquele algo. E ela acha que ao atingir aquilo, ela será feliz. O problema é que nessa busca, ela fica cada vez mais infeliz. Então, não é uma resposta. Sim. Não é a resposta ali. Muito bem. Bianca, aqui o tempo passa rápido, viu? Quero mandar um abraço rapidinho aqui para o Carlos Silva. Ele mora em Manaus. Ele fala o seguinte: olá, moro em Manaus e gosto muito do programa. Manda um abraço para mim e orem pela minha família. Manaus, que inclusive é muito difícil ali você se manter, porque é açaí, é um monte de suco gostoso. O equilíbrio ali alimentar é complicado. Peixe, né? a comida é muito boa, é muito rica e a galera de Manaus é muito animada também. Quero mandar um abraço para vocês aí de Manaus. E quero mandar um abraço aqui também para a Brenda Oliveira. Daqui a pouquinho eu leio o seu comentário, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. Meu nome é Bruno, eu estou direto de Famagusta, no Chipre, aqui no Eastern Mediterranean University. Eu vou deixar um recado aqui pro pessoal do Conexão Jovem. Oi, Conexão Jovem! Siga o Conexão Jovem no Instagram, PG Conexão. Abraço!